Vamos de diário de mudança. Ah, uma gatinha subiu aqui. Filha. Olha aqui, amor. Ela tá doida pra ir pra rua, gente. Só que choveu horrores agora cedo e a rua tá toda molhadinha. Filha, a gente vai ter que esperar. Olha a poça d'água que tem ali. Ai, não tá focando, mas tá tudo bem. Acho que deu pra ver. Né, filha? Pois é, galera. O temido momento chegou. E nós vamos nos mudar. A gente ainda não tá 100% pra onde, porque no caso falta a parte mais burocrática. A gente conseguiu essa semana encontrar apartamento, porque tem tudo isso, né? A gente foi visitar apartamento na semana passada. Passamos por muitos perrengues que eu vou contar pra vocês ao longo desse vlog. Gente, é cada uma que aconteceu com a gente inexplicável. E aí agora eu vou começar o processo de empacotar as nossas coisas. Apesar de que não temos contrato, mas a nossa ideia é se mudar no 1º de agosto, que é um sábado. A gente não vai fazer a mudança sábado, a gente vai fazer a mudança no meio da semana. Então eu não sei ainda como é que vai ser. Se vai ser na semana posterior, enfim, mas vai ser ali no início de agosto. E a gente tá agora no dia 11, 12, não sei, de julho. Então, para as coisas não ficarem muito amultuadas, eu vou começar guardando algumas coisas, porque a gente tem bastante coisa de cozinha. Temos muitas coisas dentro dos armários, que são daqui da casa. Então, a gente vai começar a guardar. E também temos que começar a remover as coisas da parede, que tá sendo o meu maior receio. Mas eu já pesquisei um pouco de como tirar para ser um pouco mais seguro. E vamos dar início ao processo juntos. Eu tenho um grande problema chamado gatos, né? Então, eu acho que é melhor usar essa mesa aqui, porque os mais velhos sabem que não é para eles ficarem em cima da mesa. Os mais novos estão aprendendo. Porém, se eu ficar no chão, a chance de virar uma baderna é muito grande. A fita estraga o plástico bolha? É isso? Pô. Tá bom. O pior é que eu não lembro como que eu fiz da última vez. E eu não ia incomodar o Léo de novo, mas eu acho que eu vou ter que incomodar ele pra saber pra que ele comprou cada caixa. Vamos ver agora. Essas caixinhas mais compridas são pras louças? Essas aí acho que são de copo, se não me engano. Ah, pra copo especificamente. Aqui, Não, eu vi... Tem copo e taça. Ah, tá. Tá, que bom, que é taça mesmo que eu vou começar agora. Ô, Viséries! Que é isso, cara? Tá achando que o quê? Vem aqui, é assim? É assim agora? Pode qualquer coisa? Está na mesa aí. Ele tá. Vai tá safado. Meu Cláudio tá pensando. Deixa ele pensar, então. Uma curiosidade sobre a gente, nós temos muitas taças. Muitas. E nem todas são do mesmo... Ela deve dentro dessa caminheta, sabe, né? Hã? Ela deve dentro dessa caminheta, sabe, né? Acho que está faltando music aqui. Chato pra cacete cortar plástico filme, tá? Plástico bolha. Vai a merda.
Temos as primeiras 3 caixas e eu quis vir mostrar pra vocês o que eu estou fazendo no meu escritório. Eu comecei ontem eu limpei toda a casa. E aí eu comecei a tirar umas manchas que tinham na parede, que não foram a gente que fez. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, porque uma das paredes eu ainda não cheguei. Saímos pra almoçar aquela hora com os meus amigos, não gravei absolutamente nada. Esqueci de tudo, a gente ficou esperando na lista de espera, conversando. E eu não vi o tempo passar, gente. Não vi, a vida passou, tudo aconteceu. Quando veio já era quase 4 da tarde. E eu não gravei nada. Mas enfim. Aí agora a gente vai na casa da minha irmã e do meu cunhado jogar um RPG. Já jogamos uma vez? Não. Vai ser a primeira vez? Vai. E eu precisei colocar um pouquinho mais quente porque esfriou. Eu tô pensando até em levar minha bolsa de água quente lá e pedir assim, mano, que é isso pra mim? Porque o apartamento dela é bem mais gelado que o meu. E eu tô com o frio aqui, então tô pensando de verdade em levar. Acho que eu vou levar. Você tá pronto? Tô. Bora? Não. Tá jogando. É. Não, bora? Acho que é 5 minutos. Tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês que essa gatinha aqui, a gente colocou as caixinhas de transporte com uma cobertinha e ela não sai daqui de dentro mais. Essa caixinha de transporte não é nem é dela. E ela se apaixonou, tá apaixonada, porque tem essa cobertinha aqui e ela gosta dessa cobertinha aqui, desse estilo de coberta. Por isso que a gente sempre deixa aqui em cima pra ela, que ela adora dormir aqui. E aqui tá o maninho dela, que ela gosta mais ou menos. E aqui o outro maninho dela, que ela também gosta mais ou menos. Ó, essa daqui é a caixinha dela. Tá até com o nome dela aqui e tem uma caneta neon em algum lugar que eles escreveram no Gabriel também. Aqui, dá pra ver contra a luz só. A iniciativa aí, Léo, Dei por favor. 5, mais 2,5, Pra ver se tu vai 3. conseguir mais que a Jamile. Dei 8. 15. 15 mais a Destreza. 2. Mais 2. Tá, tu é depois da Jamile. Vai, Jamile. Tá. Eu tento atacar de novo, né? Um D4. Curar, Bora, homem. Posso me curar e atacar ou não? Curar com ação bônus. É com destreza isso? É que eu tô de arco? Vai ser de arco? Um ataque de arco é destreza. E ainda tem mais a benção? Quem lançou a magia de dormir foi ele. Ele lançou a magia de dormir.
Eu acho que isso aí tá meio errado, filho. Eu acho que não, porque ele tá em cima de uma caixa. Tá em cima da mesa, em cima da caixa. Claro, aí na caixa ele pode, né? Vamos de updates da nossa mudança. Hoje não fiz absolutamente nada em relação à mudança. Ontem a gente fez bastante coisa. Mas eu ia contar pra vocês, né, como que foi o nosso processo em busca do apartamento. Pois bem, caótico, gente. Eu vou tentar ser muito breve. Mas vamos lá. Sábado passado a gente foi pra Pelotas na sexta, já com o intuito de olhar apartamentos no sábado. Então eu passei a semana entrando em contato com a imobiliária, buscando apartamento na internet pra gente visitar e já vendo a possibilidade de visitar no sábado. Encontrei apartamentos por uma imobiliária específica, eu tinha encontrado 5 apartamentos, mandei mensagem pra eles, eles me mencionaram só um adendo. Um deles está em proposta, então pode ser que desse eu não tenha a chave. Mas, ano que vem, quando vocês vierem visitar, a gente visita todos aqueles que estiverem disponíveis. E eu falei, perfeito! A gente teve, isso foi segunda-feira, aí a gente teve terapia na terça-feira. Eu lá fazemos terapias separadas, mas a gente faz exatamente no mesmo dia, no mesmo horário. A psicóloga do Léo, ela indicou uma imobiliária, falou, essa imobiliária é boa, de repente vocês dão uma olhada lá, pode ter apartamento. Eu falei, pô, vou entrar em contato com essa imobiliária, vou chamar de imobiliária 2. Ok, entrei em contato, consegui 2 apartamentos, inclusive um apartamento que era num prédio que eu tinha gostado muito. Aí eu fiquei, pô, eu gostei muito desse prédio, a gente só tem 2 apartamentos. E um desses apartamentos era aquele primeiro que eu falei que estava com proposta. E aí eu falei, bom, vou ir atrás de mais apartamentos nesse prédio pra ver se tem locação. Aí eu entrei com uma terceira imobiliária. Tudo pronto. Chegou na sexta-feira, o que eu fiz? Eu mandei mensagem pra basicamente todas as imobiliárias confirmando a visita. E todas elas, tirando essa terceira imobiliária, me passaram o seguinte: venha retirar as chaves aqui pra visitar. Eu não sei como que funciona onde vocês moram, mas assim, ali em Pelotas a maioria tem esse costume de liberar as chaves, você visita, enfim, não tem corretor necessariamente junto. Mas eles dão a opção, né? Eles me perguntaram, você quer que alguém vá junto? Eu falei, não precisa. Por quê? Porque assim a gente conseguiria fazer o máximo de apartamentos em menos tempo possível. As imobiliárias só trabalhavam no período da manhã. E a terceira imobiliária foi a única que falou, o nosso corretor vai te encontrar no apartamento. Eu falei, perfeito, ok, vou marcar um horário com ele então, 9h30. Então, eu marquei às 9 horas na imobiliária 1 pra retirar as chaves, 9h15 na imobiliária 2, porque elas ficavam praticamente na mesma quadra, e 9h30 na frente do apartamento lá com o corretor dessa terceira imobiliária. Passamos na imobiliária 1, tudo certo. Passamos na imobiliária 2, eu subindo as escadas, abri a porta. Aí eu falei assim, eu vim pegar umas chaves pra visitar pra locação. E a mulher olhou pra mim e falou, não, eu vou com vocês. Aí eu fiquei tipo assim, vocês estão de carro aí? E eu falei, sim. Aí ela, então vamos lá. E eu falei, tá bem, ok. Nisso, eu imaginei, estamos saindo da imobiliária, vamos o quê? Cada um pro seu carro? Né? Ela vai ou pro carro dela ou pro carro da empresa e a gente vai no nosso? Não, ela nos acompanhou até a porta do nosso carro, abriu a porta de trás do nosso carro e entrou. Ok. Nisso, lembra, eu tinha combinado 9h30 com outra imobiliária. Tive que mandar mensagem pro cara da outra imobiliária com uma cara de tacho, dizendo, olha, eu vou precisar remarcar, porque, infelizmente, aconteceu um imprevisto. Completamente imprevisto. Completamente imprevisto. Dito isso, a gente foi nos apartamentos. Várias histórias aconteceram nesse meio que a gente visitou os apartamentos. Abre parênteses, na primeira imobiliária que eu tinha visto 5 apartamentos, um deles tinha sido locado.
que era aquele que eu tinha gostado mais e que eles falaram que tava com proposta. E os outros 4 se tornaram somente 2. Enfim, fomos visitar os apartamentos com essa mulher. Chegando no segundo apartamento, a gente é um apartamento novo, que era do prédio que eu tinha gostado. Subimos pra fazer a visita. E aí as maçanetas são todas eletrônicas. Então, você passa a mão no sensor, abre os dígitos e você preenche. Beleza. A mulher não tava conseguindo, ela tava apertando, digitando, e ela não tá conseguindo, e ela, me ajuda aqui. E eu falei, mas não tá aparecendo dígito. Aí ela, ai, não sei o quê. Não conseguimos entrar no apartamento. Nisso, logo pensei. O Léo, ele tava na cabeça, qual que é o próximo que a gente vai ver? E eu já tava pensando, pô, a gente já viu os dois, né? Aqui a gente aperta as mãos e vamos seguir em frente, porque o Léo, a gente tinha mais 2 apartamentos que a gente tinha pegado as chaves da primeira imobiliária. Nisso, a gente saiu do prédio, ela olha pra nós e não, agora vocês me deixam lá na imobiliária, que era do outro lado da onde a gente tinha que visitar. Aí eu falei, tá bom. Gente, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês, sem noção, assim, total. Inconveniente, total. Mas levamos a mulher. E aí fomos visitar os outros 2 apartamentos. Os outros 2 apartamentos que a gente foi visitar, gente, a gente tava assim, olha, pelo amor de Deus. A gente entrou num, lembrando, os apartamentos que a gente queria todos são no mínimo 100 metros quadrados e no mínimo 3 quartos. Porque é um escritório pra mim, um escritório pro Léo e o nosso quarto, tá? Lembrando que a gente trabalha de casa, então isso é bem importante. E chegamos no primeiro apartamento, a gente abriu. Quando a gente abriu a porta, eu olhei pra ele me olhou e a gente, isso aqui não tem 100 metros quadrados. Nunca tinha 70 metros quadrados. No site da Imobiliária 1, estava com 170 e poucos metros quadrados. E aí eu fiquei tipo assim, cara, como assim? Pois é. Aí fomos no prédio 2, né? No outro apartamento que a gente tinha dessa Imobiliária 1. Beleza. Fomos lá, entramos. Uma sala ampla, iluminação entrando. Nossa, 132 metros quadrados era esse apartamento. Nossa, assim, um bom espaço. Entrei no primeiro banheiro. Tá, ok, um banheiro bom. Achei estranho que o box era muito pequeno pro tamanho do banheiro, mas tá. Aí entrei no primeiro quarto, olhei assim, tá, perfeito. Entrei no segundo quarto, olhei pra direita, olhei pra parede. Sabe aquelas divisórias de escritório, que eu não sei qual que é o material que é feito, parece um negócio meio PVC, assim? Aquela divisória de escritório que dividia aqueles 2 quartos. E aí eu saí, eu fui pro terceiro banheiro. Terceiro banheiro não, segundo banheiro, perdão. Entrei, vi o segundo banheiro, tá, beleza, ok. E aí eu, ué, cadê o terceiro quarto? No site estava dado como 3 quartos. Só tinham 2. Assim, gente, eu fiquei tipo, tá de sacanagem, né? A gente visitou 2 imóveis à toa, porque um deles não tinha 100 metros quadrados e o outro não tinha 3 quartos. Voltamos na imobiliária, demos feedback. Demos feedback. E aí, eu e o Léo, a gente se olhou. O Léo, ele tava tipo assim, a energia tá muito ruim. Porque o que acontece? Eu e o Léo, a gente tinha decidido de, ok, não vamos falar nada pros nossos pais, porque a minha família mora em Pelotas. A família do Léo mora em Rio Grande, que é do lado, basicamente. Não vamos falar nada, porque senão eles vão ficar, tipo assim, todos animados, porque eles vão gostar que a gente vai voltar, por mais que a gente não esteja tão feliz com isso, por mais que a gente não queria voltar. E não vamos iludir eles à toa, né? Porque a gente só voltaria se a gente encontrasse um apartamento muito bom lá, por um preço muito bom, que era a ideia. A gente não tinha nada. A gente tava, tipo assim, a gente tinha olhado tudo que a gente tinha olhado, eu tinha visto um monte de opção, e as imobiliárias não tinham as opções. E aí, eu tinha uma opção que o Léo tinha se apaixonado pelo apartamento, porque ele tinha lareira. Eu tentei contato com a imobiliária 2 vezes durante a semana. E as 2 vezes eu meio que perdi o contato com a imobiliária. Tipo assim, uma vez parou de me responder e a outra só me respondendo, sei lá, quantos dias depois. E aí, mas não tinha aquele? Eu falei, tem. É na imobiliária tal, só que eu não consegui contato com eles. E daí o Léo virou pra mim e falou, tá, tu não quer ir lá? Eu falei, vamos. Mas nisso, abre parênteses, né? A gente tinha feito toda essa conversa aí em relação aos nossos pais de não falar. E ele começou, antes disso, quando a gente saiu de devolver as chaves que a gente tava, ele começou, cara, a energia tá pesada, tá tudo dando errado, não é possível. A mentira. Ele começou a rir assim, o Leonardo, que mentira.
que mentira, ninguém tá mentindo de nada. Ele, não, mas a gente tá mentindo, a gente não tá falando, tá dando errado. E eu, Leonardo, pelo amor de Deus, a gente simplesmente combinou que não iríamos contar por motivos de vamos contar quando a gente tiver um pouco mais de certeza se a gente vai fazer esse movimento na nossa vida ou não. Por mais que vão ser só 3 anos, é um movimento que vai iludir ou não as pessoas que a gente gosta, a gente não quer iludir. Não é mentira, a gente só tá tendo certeza do que a gente vai fazer antes de contar. Ele, não, porque a energia tá muito negativa, tu não tá sentindo? Tu não tá sentindo que tá dando tudo errado? E eu falei, tá, ok. Vamos fazer o seguinte, vou falar pro pai e pra mãe agora no meio-dia, quando a gente retornar. Eu falei isso e ele voltou ao assunto daquele apartamento, da lareira. Ele, tá, vamos lá. A gente foi, isso já era meio-dia, quase meio-dia, devia estar 15 pro meio-dia. Chegamos na frente da imobiliária, descemos, falei, né, que a gente tinha olhado aquele apartamento, se teria como a gente visitar, não sei o que. Nisso, o cara que tinha entrado em contato comigo, ele era da parte de vendas, ele não era da parte de locação. Ele surgiu ali, né, porque ele tá responsável por aquele imóvel, e aí, apesar dele não ser da parte de locação, e daí ele falou, eu morei nesse prédio, e eu acho que eu consigo a chave desse apartamento pra gente visitar, porque se não me engano ela tá com um síndico, não sei o quê. Eu falei, beleza. Vocês conseguiriam visitar em algum horário hoje? Eu falei, agora. Agora, moça, a gente conseguiu visitar agora. E aí a gente falou também do outro prédio que eu queria muito, né, que era um prédio muito bom, infraestrutura muito boa também. Os apartamentos não são tão grandes quanto esse outro, mas, tipo assim, tinha pelo menos os 100 metros quadrados. E aí ele, tá, eu vou ver se eu consigo que a gente vá lá também. E aí o cara nos levou, né, nesses apartamentos. Nos levou, ele foi no carro dele, a gente foi no nosso, por obviedade, né, alguém tem senso. E aí a gente chegou no apartamento, olhamos, gente, um apartamento gigante, nunca foi usado. Pra gente, tamanho, estrutura perfeito. Várias coisas me incomodam, então eu vou estar mudando muitas coisas. Mas gostamos. E aí a gente foi pro outro prédio, que era o prédio que eu tinha gostado. Aí a gente entrou em 2 plantas do prédio, se eu não me engano, ou foi só em uma. E aí a gente não tinha gostado muito da planta e tal, porque não cabia nem o nosso sofá. 100 metros quadrados não cabia nem o nosso sofá. Eu fiquei, gente, o que fizeram com esse apartamento? Porque não é possível. O nosso prédio aqui, nosso apartamento aqui tem 106 metros quadrados. Eles fizeram uma divisão impecável, porque cabe muita coisa dentro desse apartamento. Que, cara, o que fizeram com essa planta? Não entendi. Enfim, essa foi a nossa aventura visitando apartamentos. A gente ficou com aquele apartamento que o Léo tinha amado, que tinha lareira, que é muito bom, né? Não foi o prédio que eu gostei também, porque os apartamentos do prédio que eu gostei são bem mais caros e não vale muito a pena. A gente não quer aumentar o nosso orçamento nesse ponto, porque a gente quer manter, né, o que a gente tem de orçamento para a parte de moradia, enquanto a gente não constrói a nossa casa. Que é o que nós estamos em busca nos próximos anos, né? Enquanto a gente estiver morando lá, a gente vai estar em paralelo construindo a nossa casa. Mas tem muitas mais histórias pra contar. Mas essa foi a história do dia que a gente visitou, gente. Assim, as pessoas são muito sem noção, sou eu. Eu tenho certeza que as pessoas são muito sem noção, porque não é possível. Aí eu tava conversando com os meus amigos no sábado, eu tava contando pra eles, né? Eu e o Léo, a gente tava contando pra eles dessa nova moradia, e eles assim, bem-vindos de volta a Pelotas. E eu, ai, desgraça, que raiva. Em breve estaremos de volta pra região metropolitana, que é o que nós queremos. Gente, almoçamos, fiquei morrendo de frio. Eu tô com meu roupão por cima. Esse barulho são os gatos numa caixa de papelão. Eu tô passando um cafezinho pra tarde. Gente do céu, olha o que esses gatos fizeram. Vamos tá saindo daí? Piu. Cara. Eles arrancaram o naco da flor. E eu sei quem foi. Não foi nenhum desses aqui. O culpado, ele tá escondido. A prova do crime? Gente, o desgraçado, ele tá procurando as plantas que ele trouxe pra dentro de casa. Bom dia. Gente, eu tô só sobrevivendo, tá? Ó, tem sido dias bem difíceis. Hoje tá sendo um dia mais difícil ainda. Eu preciso fazer 1 milhão de coisas. Eu não consigo fazer nenhuma. Eu sentei agora pra escrever conteúdo, porque eu preciso gravar
E assim, eu demorei, sei lá, 40 minutos pra escrever um conteúdo. Eu tô tipo assim, ansiedade a mil, meu coração tá batendo muito rápido, muito forte. E eu não tô me sentindo bem. Fui tentando as minhas estratégias aos poucos, mas não tá facilitando. Então agora eu vou ver se eu me maquio e dou uma repaginada nessa vida. Vai tentando, né? A gente não desiste. Minha cabeça tá meio confusa com essa situação da mudança, é tudo muito perdido, porque ao mesmo tempo que tá tudo certo, não tem nada certo, e tem muita coisa pra pensar, muita coisa pra fazer, e aí tem que ver isso, tem que ver aquilo, falta tipo 3 semanas, ao mesmo tempo que não está certo ainda, né? Então é aquilo, a gente tá arrumando as coisas aqui, ao mesmo tempo que a gente não deu aviso ainda de saída, porque pode ser que demore mais, só que se demorar mais, é mais tempo nessa instabilidade de saber o que vai acontecer, e mais tempo nessa instabilidade é mais tempo pro meu cérebro não conseguir se organizar e processar direito. E eu tô tipo assim, essa é a minha cabeça, entendeu? Eu acabei de falar tudo que tá batendo na minha cabeça 24/7 nas últimas semanas. Nada a ver com isso, né? Mas eu fiz minha unha. Eu não tirei os excessos. Porque ia dar mais trabalho. A necessidade que eu tô de respirar e colocar tudo pra fora. Mas as coisas não estão saindo, elas estão aqui. Bora lá. Estou melhor? Não. Consegui trabalhar? Não. Eu só consegui postar uns stories que eu precisava postar. E foi isso. Porque durante 30 minutos meu celular tava travando. Então foram 30 minutos fora, mais o tempo de eu conseguir gravar os stories. E o tempo de eu conseguir postar, né? Então tudo isso... Negative for the usual suspects, so if this MRI is positive, we'll have to start looking for less. Tu consegue subir ali, tu consegue subir teste de headline, tu consegue subir teste de título, e eu acho que isso pode ser um caminho. Já quebrou ali muito, né? Porque a galera vai com uma expectativa e a gente sabe, pô, vai ter galera que já vai ter assistido vários outros lançamentos na expectativa de ver algo diferente. O que foi essa quarta? Mal consegui gravar, gente. Eu fiquei bonitona hoje, hein? Me produzi. Fiz stories. Dei consultoria. E vamos falar sobre o que importa, que é este apartamento e o apartamento que nós estaremos indo. Eu acho que está tudo encaminhado, pelo menos a imobiliária me mandou. Estou produzindo o contrato. Então,
acredito que está tudo certo. Mas o que foi feito hoje por aqui? O que nós estamos fazendo, né? Consertando os pequenos defeitos do apartamento, que na verdade a maioria deles já tinha quando nós viemos pra cá. Nós vemos com um apartamento com as paredes que são brancas bem riscadas, tinham muitas quinas, né, de parede que estavam um pouco machucadas, vamos dizer assim, e hoje o Léo, ele consertou essas quinas. Depois eu vou fazer a lixa, vou passar a lixa pra deixar bem direitinho a parede, mas aqui, ó, aqui a gente tinha um buraco e ele passou a massa corrida, tá vendo que tá marcado aqui? Depois eu vou lixar e isso aqui vai ficar bem direitinho. E a gente tem, assim, tinha 1 milhão dessas quinas. Eu não sei se antes eles colocaram vários... Ai, como é que é esse negócio aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Sabe, isso aqui... Tá vendo? Tem um negócio aqui? Eu não sei se não tinha por todas as quinas do apartamento, porque em todas as quinas tem uns buraquinhos que... Nessa parede aqui, ó, que fica os quadros, eu sei que foi por causa desse negócio que ela ficou machucada. Aí hoje o Léo, ele consertou. E aí, ontem ele consertou a porta dele. E o que eu fiz, gente? Eu fiz a parte mais legal, que é idealizar o apartamento de lá. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só pegar meu computador. Não, sério. Oi, filho. Tá tudo bem aí, meu amor? Assim... Eu e meu amigo ChatGPT estamos aprontando várias coisinhas. Então eu peguei basicamente tudo que já tem no apartamento e eu pedi pra ele dar uma modificada, só que sem alterar os móveis, porque a gente não vai estar mudando esses móveis, mas eu quero repaginar esses móveis. Então muito provavelmente a gente vai estar envelopando, colocando adesivo vinílico, sabe? Pra fazer essas alterações que vão ficar um pouco mais do nosso jeitinho. Então a gente tem algumas opções que eu fiz com o chat. Essa é a primeira opção. Ai, cadê? Acho que eu não tô conseguindo ir pro lado. Temos essa opção também, que essa daqui eu acho que nós não estaremos seguindo, tá? Porque eu não queria muito bege, até porque, primeiro, a pedra é escura, então eu não acho que vai ficar tão legal. E aí tem essa daqui que eu acredito que é que a gente vai estar seguindo. Alguns detalhes. Essa mesa aqui não vai ter, esses LEDs aqui com certeza não vão ter. Essa coifa aqui, ela é diferente. Ela é como tá na outra imagem. Ó, é assim a coifa, tá? E o forno aqui também não vai ser porque são armários assim. Então a gente vai ter que comprar o armário que vai ir o nosso forno. Então, esses detalhes. E o segundo detalhe é porque esses puxadores não são assim. São aqueles puxadores feios, sabe? Isso vai se manter. Eu acredito que vai ficar mais ou menos nessa estética, realmente. E vou estar fazendo esses ajustes, mas ainda vou pensar se vai ser isso mesmo ou não. Eu tinha feito uma anterior na cozinha que eu tinha gostado bastante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi a primeira que eu... Ah, aqui, ó. Aqui manteve os armários e adicionou esse adesivo. E aqui, esse aqui foi o único armário que mudou, que é o de madeira na parte superior. Então, esses aqui são os armários oficiais, tá? Eu tô considerando que eu vou fazer. Eu não vou deixar metade. Se eu for preencher aqui, eu vou preencher todo com esse papel de parede. Eu ainda não decidi qual que eu estarei seguindo, mas eu gostei bastante do jeito que ficou este daqui. Então, grandes tendências ser esse. E aí, a gente também viu o banheiro. Aliás, os banheiros, né? Porque são 3 banheiros, mas eu vou mudar 2. Então, esse aqui é um deles que eu vi também pra fazer o envelopamento. E o outro, deixa eu ver se tá aqui. Ai, eu dei spoiler da sala. Aqui está o outro. Ó, esse é o outro banheiro, né? Ele tá com a banheira, paredes todas brancas. Isso aqui é cinza. Eu acho que fica um pouco meio sem personalidade. Eu não gostei desse tapete aqui, então tem coisas que a gente vai mudar. Não mudei os armários que eles deixaram. Inicialmente eu queria mudar os armários, mas eu tô pensando que vai ser muito trabalho, então eu acho que eu só vou envelopar mesmo. Esses foram os banheiros, e aí eu estava agora no trabalho com o chat pra desenhar a sala. Acontece que essa lareira é aqui, e eu, por não sei que cargas d'água, o chat ele continua batendo tecla que é ali aquela lareira, não é ali, entendeu? Não sei, mas conversar com ele. Assim como a chaise, né, do sofá, ela fica deste lado aqui.
Então, tem coisas que não estão 100%, assim como eu não sei se os tamanhos dos móveis, eles estão adequados pro tamanho do apartamento, porque a gente não mediu, mas era mais ou menos pra ter noção de como os nossos móveis vão ficar lá. Então, é uma noção, né? Eu vou comprar um tapete novo pra sala, porque eu não gosto desse tapete, eu nunca gostei. Como eu tava falando, eu nunca gostei do tapete que a gente tem aqui. Mas, do jeito que a nossa sala está feita, com a parede verde, os quadros, tem os discos ali pendurados também, ficou harmônico o nosso tapete, por mais que eu não amasse ele. Só que agora, nessa nova casa, a gente não vai estar pintando parede, ou seja, eu preciso de cor. E a cor vai estar onde? No tapete. Por quê? Porque os nossos móveis, eles são de couro, é madeira, então tem como a gente trabalhar muito bem com cores, e se a gente não trabalhar com cores, vai ficar um negócio meio desarmônico, sem vida, meio, sabe? Então estarei, como eu ia falando, agora faltam poucas semanas pra mudança, eu não sei se a gente vai se mudar ali pelo início de agosto, né? Então o que falta fazer? Falta tirar as manchas das paredes. E vou fazer isso só final de semana porque precisa de um tempinho de dedicação. É assim, é trabalho manual, terapia, entendeu? Nessa vibe, porque o negócio é intenso. E eu preciso lavar depois, porque primeiro a gente tira o que tá marcado, sabe, as marcações de parede bem grossas, e daí fica meio suja a parede, meio manchada. Só que essa mancha, ela tá mais pra uma poeira do que de fato pra um risco que fica marcado e não sai. E aí essa mancha depois sai com um pano, e eu acredito que vai sair com água sanitária. Então eu estarei limpando a parede também pra deixar ela bem branquinha. Tenho que remover, né, os quadros e os discos. Então vou estar fazendo isso também final de semana, porque precisa de tempo, não dá pra fazer na correria, que precisa ter paciência, principalmente pra isso, é trabalho detalhista. Eu preciso lixar também onde o Léo, ele colocou reboco, porque assim, gente, trabalho detalhista que exige paciência. Senhor Leonardo não tem essa paciência pra esse trabalho manual. Então, estaria entrando em ação. E falta a gente empacotar algumas coisinhas que estão dentro de armários, assim. Acho que eu vou acabar vendo, essa semana eu vou corrigir tudo que tem no apartamento, que a gente consegue estar corrigindo. E depois, na outra semana, eu vou fazer o empacotamento do que falta. Acho que vai ser isso. Mas enfim, muito obrigada por acompanhar esse nosso primeiro diário de mudança. Eu acho que os próximos eles vão ser mais tranquilos, talvez, e talvez com mais informações sobre a mudança também, porque tá tudo ainda meio, né? Enfim, espero vocês no próximo vlog. Muito obrigada por terem assistido. Tchau!